Olá, olá, salve, salve meu caro aluno, minha cara aluna, tudo bem com vocês? Estamos hoje aqui para tratar de uma aula sobre modalidades das obrigações. Modalidades das obrigações, que é uma temática recorrente em qualquer prova concursal, inclusive na prova da OAB. E, na verdade, nós temos que tomar muito cuidado. Essa nossa aula é bastante longa. Por quê? Porque existem diferentes e diversas modalidades de obrigações, cada qual com as suas especificidades, cada qual com as suas nuances e forma de cobrança diferenciada. Então nós temos que tratar de todas elas de maneira bastante ampla, bastante cuidadosa. É bem verdade que algumas dessas modalidades caem mais do que as outras em prova concursal, mas isso não significa dizer que uma é mais importante do que a outra. Nós temos que tratar todas elas da mesma forma, porque a gente bem sabe, nossa banca examinadora, a FGV, ela tem um processo como se fosse dizer assim, randômico de escolha de questões que caem na nossa prova. Não há um padrão do que vai vir a ser cobrado. Então vamos começar com essas modalidades obrigacionais, começando sempre classificando as modalidades obrigacionais. Então nós temos modalidades que são modalidades simples, ou modalidades diretas de obrigações, e nós temos outras modalidades de obrigações que são as obrigações complexas. Comecemos pelas obrigações simples. Essas obrigações simples eu tenho como sendo as modalidades mais comuns de relação obrigacional. Estou a falar aqui da obrigação de dar ou restituir coisa certa e coisa incerta, a obrigação de fazer e a obrigação de não fazer ou obrigação negativa. Pois bem, então essas são as 4 modalidades obrigacionais simples que nós temos que tratar. Comecemos então pela modalidade obrigacional de dar ou restituir coisa certa. Bom, esse é o título da obrigação, dar ou restituir coisa certa. Comecemos de trás para frente, vamos entender o que significa esta modalidade obrigacional. Coisa certa, o que vem a ser? É por aqui que a gente vai começar. Então, coisa certa é coisa individualizada. Coisa certa é coisa que se distingue das demais por características próprias de quantidade, de gênero e, mais importante, de qualidade. Ou seja, qualidade tal que a distingue, que a diferencia de todas as demais existentes no mundo. Quer ver uma coisa? Olha o exemplo. Este telefone celular. Igual a este telefone celular, existem centenas de milhares espalhados pelo mundo. Milhões, eu diria. Correto? Perfeito. Então, igual a este gênero, telefone celular desta marca, nesta quantidade, existem milhões. Agora, existem qualidades deste telefone celular que também são comuns a todos os outros deste modelo. Então, se eu disser só o modelo do telefone celular, a sua capacidade de armazenamento, eu vou ter milhões ainda assim. Se eu especificar um pouco mais e der uma outra qualidade que é tratado pela operadora de telefonia tal, aí eu reduzo para centenas de milhares, mas ainda assim não individualizo bem, não diferencio ele de todos os demais existentes no mundo. Então, quando eu vou especificando a qualidade, dizer que tem essa capacidade de armazenamento, que dentro dessa capacidade de armazenamento existem tantos mil números telefônicos armazenados, começando pelo A, fulano de tal, até o Z, fulana de tal, que correspondem ao vínculo de amizade do professor titular do telefone, que tem tantas mensagens, que tem... Opa!
Aí eu comecei a individualizá-lo. Igual a esse telefone, com esses números armazenados, com essas mensagens armazenadas, com essas fotos, vídeos armazenados, com esses aplicativos instalados, não existe mais nenhum no mundo. Individualizei o telefone. Isto é coisa certa. Aquela coisa que eu posso apontar e dizer, é daquela ali que eu estou a falar. Perfeito? Isso é coisa certa. Esse é o primeiro detalhe que a gente tem que entender. Porque depois a gente vai trabalhar as obrigações de dar coisa incerta. E daí a gente vai ter que conseguir diferenciá-las. Perfeito? Beleza. Depois disso eu preciso passar pelo conceito inicial, que é dar ou restituir coisa incerta. Dar é pegar algo de sua propriedade ou de propriedade de terceiros e entregar ao credor. Definitivamente. Transferir totalmente. Dispor completamente da coisa. Restituir é pegar algo que já é de propriedade do credor ou que o credor representa o proprietário e devolver ao credor. Perfeito? Então isso é restituir. Então por aqui passa a obrigação de dar ou restituir coisa certa. Entregar definitivamente ou devolver a coisa ao credor, e esta coisa tem que ser um bem individualizado. Aquele que você bate o olho e diz assim, igual a esse não existe mais nenhum no mundo. Beleza? Esta é a lógica. É importante saber a diferença entre dar ou restituir porque o efeito é diferenciado, certo? Então, esses efeitos a gente começa em relação a dar coisa certa a verificar dos artigos 234 até o 236, aquilo que cai especificamente. Por quê? Porque o que eu digo que cai especificamente é as consequências em caso de perda ou deterioração antes do cumprimento da prestação. Então vamos lá. O que acontece se a coisa se perder antes da tradição, se perder antes do cumprimento da prestação? Então temos que entender o seguinte, que se a coisa se perder, mas se perder antes da tradição sem culpa do devedor, então resolve-se a obrigação. Não há mais obrigação a falar. Ou seja, se antes de eu entregar para você esse telefone, eu devedor, entregar para você credor, este telefone, esta coisa certa, esta coisa vier a se perder, o perdimento é a destruição total da coisa. Se ela vier a se perder antes da entrega sem culpa do devedor, portanto, por caso fortuito, vem um raio e quebra o telefone, dá o raio direto em cima do telefone, espatifa ele em milhões de pedaços. O que acontece? Resolve-se a obrigação, credor não pode exigir mais nada do devedor, devedor não tem obrigação nenhuma mais com o credor. Beleza. E se a coisa se perder, ou seja, se destruir completamente antes da tradição, por culpa do devedor? Bom, então se foi por culpa do devedor, então responderá o devedor pelo valor equivalente da coisa mais perdas e danos, certo? Beleza, isso vem exposto lá no artigo 234, segunda parte do nosso Código Civil. Dando sequência, vamos lá. Então, e se em vez da perda ocorrer a deterioração? Lembra lá, deterioração é a destruição parcial da coisa. Então, se em vez de perda ocorrer deterioração, de novo, preciso verificar. Essa deterioração ocorreu por culpa do devedor ou sem culpa do devedor? Porque se ocorreu sem culpa do devedor, então pode o credor resolver a quitação ou aceitar a coisa no estado em que ela se encontrar e buscando o abatimento do preço que ele perdeu, ou seja, do valor que ele perdeu. A coisa valia 100, deteriorou-se, passou a valer 50, ele pode reclamar o abatimento do preço, ou seja, ao invés de pagar 100 pela coisa, paga 50. Perfeito? E se já pagou o 100, pode ser restituído dos 50 que pagou a mais. Desculpa. Se, em contrapartida, a deterioração se deu por culpa do devedor, então o credor poderá exigir o valor equivalente da coisa toda
ou aceitar a coisa no estado em que ela se encontra, reclamando o abatimento do preço dela e ainda reclamando a indenização pelas perdas e danos que ele sofreu. Beleza? Pois bem, agora, e se eu estiver a falar em restituição de coisa certa? Bom, se a obrigação for de restituir e não de dar, então nós temos que seguir o artigo 238 e 239 do Código Civil. No 238 está a hipótese de perda, portanto, destruição total da coisa. Então, se a obrigação é de restituir, ou seja, de devolver coisa certa para o credor, e ela, sem culpa do devedor, venha se destruir completamente antes da tradição, então sofrerá o credor o prejuízo. O credor não pode exigir mais nada do devedor e vai ter que arcar com o prejuízo do seu perdimento. Agora, se houver a culpa do devedor, então, nestes casos, responderá o devedor pela perda do credor, mais perdas e danos. Ou seja, será obrigado a indenizar o valor da coisa para o credor, mais as perdas e danos. Certo? Ok. E se ocorrer a destruição parcial, ou seja, a deterioração da coisa na hipótese de restituição? Então, neste caso, se esta deterioração se deu sem culpa do devedor, então o credor deverá receber a coisa no estado em que ela se encontra, sem qualquer direito à indenização. Já se ocorrer a culpa do devedor, então, nestes casos, o credor poderá receber a coisa no estado em que se encontra, reclamar a indenização pelo prejuízo que ele teve, mais as perdas e danos, pelo valor da coisa, mais as perdas e danos. Perfeito? Beleza, então estas são as consequências da obrigação de dar coisa certa. Depois disso, gente, vamos fazer o seguinte, vamos pular para a obrigação de dar coisa incerta. Dar ou restituir coisa incerta. Para começar a falar nisso, dar ou restituir a gente já sabe o que significa, mas temos que detalhar exatamente o que significa a obrigação de restituir. Então vamos lá, olha só. Ou melhor, de restituir não. O que significa a obrigação de dar ou restituir a coisa certa? O que significa a coisa incerta? Coisa incerta, gente, é aquela coisa que, muito embora seja definida e deve ser definida pelo menos em gênero e em quantidade, ela não tem definição em qualidade de forma tal que ocorra a sua individualização. Ou seja, para antes de individualizar. Eu digo lá, estou a falar de quantidade, telefone celular da marca X, gênero, mas não em qualidade. Igual a este telefone desta marca, nós temos milhões. Perfeito? Beleza, então se eu sou devedor de te entregar um telefone que existem milhões iguais, se ocorrer a perda, destruição total antes da entrega, se ocorrer esta perda antes da entrega sem culpa do devedor, o que acontece? Sem culpa do devedor. Ele continua obrigado a entregar um telefone. Por quê? Porque perdeu-se este telefone sem culpa minha, mas igual a este tem milhões. Então eu posso pegar outro de mesmo gênero, de mesma quantidade e cumprir a prestação sem qualquer problema. E, portanto, o credor, para ele pouco importa se eu dei causa à perda, se eu não dei causa à perda, eu tenho que entregar aquela prestação. Perfeito? Beleza. Agora, eu tenho que tomar o seguinte cuidado. Por quê? Porque sendo do devedor, sendo a coisa, objeto da prestação, uma coisa incerta, a escolha sobre qual que eu vou entregar, vamos lá, eu tenho 10 telefones iguais a esse, um do lado do outro.
Qual que eu tenho que entregar para vocês? Pouco importa para você, porque para você não foi definido que é aquele, o telefone número 1 que deve ser entregue. É qualquer um dos 10. Então eu entrego aquele que eu quiser, ou seja, a escolha pertence ao devedor. Mas o devedor não pode dar coisa pior daquilo que foi contratada e tampouco o credor pode exigir coisa de qualidade melhor daquela que foi contratada. Beleza? Então isso tem que ser levado em consideração. Agora, uma vez que o devedor faz a escolha, dentre os 10 telefones, eu vou entregar o telefone de número 1. E eu notifico o credor que será o telefone de número 1 que vai ser entregue, aí a gente deixa de ter uma obrigação de dar coisa incerta e passa a ter uma obrigação de dar coisa certa, individualizada, e daí a gente já utiliza-se de todas as disposições do capítulo anterior, do título anterior do nosso Código Civil, das obrigações de dar ou restituir coisa certa. Beleza? Opa, estamos avançando e estamos avançando de uma maneira contundente, de uma maneira bastante importante. Vamos dar sequência? Então vamos lá. Obrigações de fazer. Estou sentindo que você está compreendendo, então vamos lá. Obrigações de fazer. A obrigação de fazer corresponde ao quê? Corresponde a uma prestação que importa em um serviço. Prestação de um serviço. Portanto, um serviço humano em geral. Seja um serviço de ordem material, fazer algo que tenha a ver com uma coisa materialmente considerada, ou mesmo um serviço imaterial. Pode, portanto, ser a realização de obras, de artefatos, ou até mesmo a prestação de um fato, uma declaração que tem algum tipo de utilidade ao credor. Então, corresponde à prestação de atos ou serviços a serem executados pelo devedor em favor do credor. Eu tenho que entender que em relação às obrigações de fazer, eu tenho diferentes espécies de obrigação de fazer. Eu posso ter obrigação de fazer de natureza infungível, ou seja, que tem um caráter personalíssimo que somente o devedor pode cumprir. Por exemplo, imagine contratação de um devedor para que ele entregue uma escultura por ele feita. Ele pode se fazer substituir por seu filho, por um parente, por outra pessoa para fazer no seu lugar? Não, porque eu contratei com base em características e qualidades próprias do devedor. Então isso torna a obrigação uma obrigação de caráter personalíssimo, ou também chamada intuito personae. Vamos lá, a gente está usando pouco material, mas podemos usar também. Então olha aqui o nosso material. Dentro dessa linha eu tenho a obrigação obrigação infungível, personalíssima ou intuito personae. É nesse sentido que pode aparecer a designação delas dentro da sua prova. Depois disso, eu ainda tenho como uma obrigação de fazer aquelas obrigações de fazer que são de caráter fungível ou impessoais. Obrigações fungíveis são aquelas que admitem que sejam cumpridas por qualquer pessoa. Por quê? Porque pouco importa quem venha a cumprir a obrigação. A obrigação pode ser cumprida com a mesma qualidade, com o mesmo proveito ou grau de proveito para o credor. Então vamos marcar elas com uma cor diferente. De verde aqui, vamos ficar bem patriota. Depois disso, nós ainda temos uma terceira e última classificação para essas obrigações, que são as obrigações de declaração de vontade, que não consistem em obras propriamente dito, mas em prestação de fatos em favor do credor.
elas também têm um caráter personalíssimo na ampla maioria das vezes, mas elas se notabilizam propriamente não pelo ato em si, mas pela declaração, pela manifestação do devedor. Importante verificar, elas terão sim efeitos distintos em razão do inadimplemento. Então aqui eu já deixei bem claro, esquematizado as consequências do inadimplemento. Vamos acompanhar juntos então? Olha lá. Então, consequências do inadimplemento quando esse inadimplemento for causado pela impossibilidade do cumprimento da prestação. Então, impossibilidade do cumprimento da prestação. Vamos lá. Não pude cumprir a prestação. Por quê? Por ato culposo do devedor? Bom, não foi por culpa do devedor. Então, não cumpri sem culpa do devedor. Por quê? Qual a consequência? Isso resolve a obrigação. Então, encerra a obrigação se a impossibilidade não resultou de ato culposo do devedor. Se, em contrapartida, a impossibilidade da prestação ela resultou de ato culposo do devedor, então o devedor responderá por perdas e danos, é o que vem estabelecido tudo isso lá no artigo 248 do nosso Código Civil. Então acompanha isso, gente, porque aqui nós temos questões de prova. E, mais importante, porque essas questões de prova, elas vão tentar, a nossa banca examinadora vai tentar confundi-los. Como é que ela tenta confundi-los? Quando ela junta na mesma questão também as hipóteses do inadimplemento gerado pela recusa do devedor em cumprir a prestação. Então vamos lá. Se houve recusa do devedor de cumprir a prestação, então é sempre ato culposo do devedor, certo? Perfeito. Então é ato culposo do devedor, mas com consequências distintas se a obrigação for infungível e se a obrigação for fungível. Porque se a obrigação for infungível, então o devedor indenizará o credor nas perdas e danos que ele sofreu. Agora, se a obrigação for fungível, então neste caso nós poderemos aplicar o artigo 249. Ótimo, Gustavo, mas o que diz o tal do artigo 249? Então, o artigo 249, ele diz pura e simplesmente que se foi uma obrigação fungível, ou seja, que pode ser cumprida por qualquer pessoa, mas que o devedor se recusou a cumpri-la, então o credor poderá mandar fazer às custas do devedor, ou poderá ele próprio, credor, fazer e cobrar do devedor às custas desta relação obrigacional. Agora, isto depende sempre de autorização judicial, ou seja, para que o credor mande fazer por outrem e cobre do devedor, precisa ter uma autorização judicial. Da mesma forma, se ele quiser, o credor, ele próprio fazer e cobrar do devedor, também depende de autorização judicial. Entretanto, então, contudo, todavia, exceção, se a exceção é algo que cai em prova, toma cuidado, exceção é a seguinte: se houver urgência em fazer ou mandar fazer a obrigação, então se houver urgência, o credor pode dispensar a autorização judicial e continuar a cobrar a prestação do devedor. Beleza? Então, isso tem que ser levado em consideração quando a gente está trabalhando obrigação de fazer. Vamos dar sequência? Então, olha só. Agora nós vamos trabalhar a obrigação de não fazer. Então, uma obrigação de não fazer, por óbvio, é uma obrigação de abster-se. Não realizar ato, não prestar fato que poderia naturalmente realizar o devedor se não tivesse se obrigado em sentido contrário.
Então, basicamente, é uma obrigação de ordem negativa. Ela também é chamada assim, obrigações negativas. Então, ela exige uma abstenção, ela exige uma inércia do devedor. Perfeito? Beleza. Obrigação de não fazer. Como é que eu extingo a obrigação de não fazer? Se, sem culpa do devedor, se tornar impossível se abster do ato a que se obrigou, então, neste caso, a obrigação de não fazer, ela se extingue naturalmente. Então vamos lá, eu preciso praticar, eu naturalmente poderia praticar um ato. Se me foi imposto não praticar este ato e se tornou impossível se abster do tal ato, então, se esta impossibilidade não é resultado de ato culposo do devedor, então extingue-se a obrigação. Perfeito? Agora, qual é a consequência em caso de, sem que haja impossibilidade, então qual é a consequência na hipótese de o devedor praticar o ato que ele se obrigou a se abster? Esta resposta está no artigo 251 do Código Civil. Acompanhem junto comigo então. Diz o artigo 251 que uma vez praticado o ato pelo devedor, o credor poderá exigir o desfazimento, sob pena de se desfazer às suas custas e ressarcindo o culpado as perdas e danos. Então vamos lá. Quando ocorrer a realização do ato a que o devedor se obrigou a não prestar, então o credor terá um direito, o direito de exigir o desfazimento. Ele vai ter lá uma obrigação, ou ele vai fazer a exigência do desfazimento. Se se o devedor não fizer ou não desfizer o ato, então o credor poderá desfazer ele próprio e cobrar o custo desse desfazimento do devedor, mais as perdas e danos. Agora olha o seguinte, que se houver urgência, isso poderá ser feito independentemente de autorização judicial, sem que haja prejuízo em relação ao ressarcimento devido. Então, para a primeira hipótese, a hipótese do caput, exige-se ou depende de autorização judicial. Perfeito? Gente, toma cuidado com isso, sobretudo a hipótese do parágrafo único, porque é uma exceção e, sendo exceção, é sempre conteúdo de prova. Então, isso aqui é matéria bomba, certo? Então, temos que tomar esse tipo de cuidado. E agora? Bom, assim, terminando a obrigação de não fazer, a gente conclui o estudo das obrigações complexas. Concluindo o estudo das obrigações complexas, ou melhor, das obrigações simples, e podemos passar então a trabalhar as obrigações complexas. Sempre que se fala em obrigações complexas, a gente tem que entender por que se diz que uma obrigação é complexa. Eu vou tratar uma obrigação como complexa e não simples, sempre que houver pluralidade de sujeitos ou então pluralidade de prestações a serem cumpridas. Então, pluralidade de sujeitos eu tenho quando eu tenho mais de um credor ou mais de um devedor ou mais de um credor e mais de um devedor. E eu tenho obrigações complexas também quando houver duas ou mais prestações inseridas dentro de uma mesma relação obrigacional. Perfeito? Então, essas são as linhas que definem as obrigações como complexas.
E dentro dessa linha, nós vamos estudar as obrigações cumulativas, as obrigações alternativas, as obrigações facultativas, depois as obrigações divisíveis e indivisíveis e ainda as obrigações solidárias. Beleza? Então essa é a nossa linha de estudo. Vamos começar, por óbvio, em relação às obrigações cumulativas. Perfeito? Então vamos lá com essas obrigações cumulativas. Obrigações cumulativas, gente. Primeiro vamos começar com a sua definição, conceituação. Uma obrigação cumulativa é uma obrigação que, por óbvio, cumula mais de uma prestação, ou seja, que prevê duas ou mais prestações cabíveis numa mesma obrigação. E segundo o qual o devedor somente se desonera desta obrigação quando ele cumpre todas as prestações. Então, gente, olha só, detalhe importante, dica para entender, para identificar quando eu estou a tratar de uma obrigação cumulativa. Obrigação cumulativa, ela sempre estará apresentada a partir da conjunção aditiva e. Olha só, pense nesse seguinte exemplo, olha aqui embaixo, ó. Exemplo, compra e venda de uma pizzaria. Nessa contrato de compra e venda de uma pizzaria, imaginemos que tenha dentro do contrato a previsão de que o vendedor ele tem a obrigação de entregar o ponto e os fornos e os utensílios que fazem parte do acervo comercial. Então, verifiquem, gente, que olha só, não é só entregar o ponto, ou só entregar os fornos, ou só entregar os utensílios, não. A obrigação, ela só estará plenamente cumprida quando o vendedor entregar todas as prestações, o ponto e os fornos e os utensílios. Cumpriu só duas das prestações? Não cumpriu a obrigação. Perfeito? Então, isso tem que ser levado em consideração. Gente, você não encontra nenhum dispositivo do código que trata das obrigações cumulativas. É isso que faz dela um detalhe muito específico. Por quê? Porque ela é fruto da compreensão lógica doutrinária já reconhecida pela nossa jurisprudência. Então, o que eu tenho que entender? Eu tenho que entender que, muito embora não esteja previsto expressamente no código, existem as obrigações cumulativas e elas podem aparecer numa prova sua para confundir. Então, o que eu tenho que entender? Que o devedor só se desonera quando ele cumpre todas as prestações. Cumpriu só duas de três? Não se desonerou da obrigação. Continua obrigado, pode ser constituído em mora por inadimplência. Perfeito? Beleza, então. Agora, depois dessas obrigações cumulativas, eu tenho as modalidades obrigacionais que originam essas obrigações cumulativas, ou seja, da qual se extrai a lógica de que uma obrigação pode ser cumulativa. Qual é esta obrigação? É a obrigação alternativa. Gente, eu quero que você tome muito cuidado nessa parte da nossa aula, porque obrigações alternativas correspondem à minha grande aposta para a sua prova. Obrigações alternativas são as obrigações complexas com maiores detalhes, com mais nuances, com mais dificuldades para a compreensão dentro do nosso ordenamento jurídico. Então temos que tomar cuidado. Então vamos começar ponto a ponto. Vamos acompanhar ponto a ponto conjuntamente essa obrigação. Vamos lá, pelo seu conceito. Vou jogar aqui no quadro o conceito e a gente trabalha ele juntos. Olha lá. Então diz assim: chama-se alternativa aquela obrigação cujo conteúdo contenha duas ou mais prestações, mas o devedor se exonera quando cumpre apenas uma delas. Então vamos lá. O que identifica a obrigação
alternativa. A obrigação alternativa é identificada pela conjunção ou. Então eu tenho lá entrega de um telefone celular ou de uma caneta para tablet. Então é um telefone celular ou uma caneta. Eu não preciso entregar a caneta e o telefone. Eu entrego ou um ou outro. Perfeito? Então essa é a lógica da obrigação alternativa. Você vai sempre encontrar essa conjunção ou para identificar a obrigação alternativa. Isso vai facilitar a sua identificação na prova, sobretudo porque a nossa banca examinadora é uma banca examinadora que cobra a relação jurídica a partir de casos concretos. Então vai aparecer lá uma situação concreta, se aparecer dentro do problema a conjunção ou, você já pode ter certeza, estou diante de uma obrigação alternativa. Ah, mas e se aparecer conjunção e? Bom, já sabemos, aí estamos diante de uma obrigação cumulativa. Então eu tenho que levar em consideração essa possibilidade. Beleza? Pois bem, agora, sempre que eu me coloco diante de uma obrigação alternativa, eu gero um questionamento, que é o primeiro ponto que pode ser objeto de cobrança na sua prova, que é o direito de escolha. Se eu posso cumprir uma ou outra das prestações, qual delas eu vou cumprir? E quem escolhe qual das obrigações que vai ser prestada? Então, aqui eu tenho que tomar o seguinte cuidado. A presunção, em caso de silêncio, é que o direito de escolha, ele é um direito do devedor. Veja, isso é uma presunção iuris tantum, admite prova em sentido contrário, o que significa dizer que se o título gerador da obrigação fizer previsão de que a escolha recai sobre o credor ou sobre terceiro, então será o credor ou o terceiro quem terá o direito de escolha. Mas no silêncio, quem escolhe é o devedor. Beleza? Então, toma aqui esse seguinte cuidado. Então, na obrigação alternativa, ela nunca será alternativa indefinidamente no tempo, porque ela só estará apta a ser cumprida, liquidada, depois que for escolhida a prestação. E esse ato de seleção é o que vai transformar essa obrigação complexa em uma obrigação simples. Já sabemos que quem escolhe no silêncio é o devedor, mas temos que entender as consequências dessa escolha. Porque as consequências dessa escolha, previstas a partir do artigo 252, já foram objeto de cobrança pela FGV e podem voltar a ser, por que não? Nós temos exemplos vários de situações que foram cobradas numa primeira fase, que depois foram cobradas na segunda fase, e de outros concursos e vice-versa. Então eu não posso descuidar desse detalhe só porque ele já caiu em 2011. Então acompanha aqui junto comigo. Olha lá, direito de escolha, quem escolhe? O devedor, artigo 252, em caso de silêncio. Claro, beleza. Consequência, essa escolha é irretratável. Devedor não pode voltar atrás da escolha que fez. Então, a partir da escolha, o credor não pode voltar atrás e a obrigação se considera simples. Beleza? Perfeito. Então, vamos lá. Credor não é obrigado a receber por partes se isso não tiver sido convencionado. Esse é um detalhe importante. E por conta disso é que se fala em princípio da indivisibilidade do pagamento, que vem previsto lá no parágrafo 1º desse artigo 252. Mas eu quero que você entenda o seguinte. Imaginemos que eu estou diante de um contrato de locação e que deste contrato de locação ficou previsto que o locatário, devedor, ele será obrigado a pagar o aluguel ou em moeda corrente nacional ou em telefone celular,
ou ele pagará R$ 1.500 todo dia 5 do mês, ou ele entregará um telefone da Apple de último modelo, última geração. Veja, há aqui um direito de escolha do devedor. Ou ele paga em dinheiro, moeda, ou ele paga em telefone celular. Há uma escolha e imaginemos que este contrato de locação perdure por 3 anos. Então, periodicamente, todo dia 5 de cada mês, o devedor terá que fazer uma escolha. E isso é que tem que ser levado em consideração. Olha só, que aí, sempre que houverem prestações periódicas, a faculdade de escolha poderá ser feita em cada período. O que significa dizer isso? Significa dizer que a escolha realizada pelo devedor em um dos períodos não vincula aos demais. A cada vencimento de prestação, o devedor terá o direito de nova escolha que pode ser diferente da anterior. Certo? Então toma cuidado aqui, isso aqui é dica de prova. Agora, essa escolha também pode recair sobre um terceiro. Se recair sobre um terceiro a escolha, então esse terceiro vai agir como se mandatário comum das partes ele fosse. E se o terceiro se recusar ou não quiser, depois de definido que ele é quem escolhe, não quiser realizar a sua escolha, então a escolha recairá sobre o juiz da causa. O juiz do processo, ele que faz então a sua escolha. Claro, pode a escolha ser do credor? Pode a escolha ser do credor, sem nenhum problema. Agora eu tenho que levar em consideração o seguinte, gente, e se a escolha é do devedor e o devedor não exerce o seu direito de escolha? Ou seja, tem que pagar no dia 5, ou em moeda, ou em telefone celular, chega no dia 5, o devedor não escolhe, portanto, não escolhido, não cumpre a prestação. O que faz o credor? O credor pode constituir o devedor em mora de escolher. Constitui ele em mora de escolher, que a partir disso ele estará, portanto, obrigado a realizar essa escolha e, em não realizando, vai arcar com todos os prejuízos que a mora acarreta. Nós ainda vamos tratar deste conteúdo em outras aulas. Beleza? Pois bem, então isso tem que ser levado em consideração. Agora, grande conteúdo de prova em matéria de obrigações alternativas. Qual que é? É justamente as consequências pelo não cumprimento da prestação. E pelo não cumprimento da prestação, a gente começa a estudar primeiro a hipótese de impossibilidade da prestação. Então vamos acompanhar que aqui eu tenho a dica do dia, a dica da aula de hoje que vai resolver questão na sua prova. Grande aposta minha para a prova do exame de ordem primeira fase. Acompanhe aqui junto comigo então. Olha só. Dentro da relação das obrigações alternativas, sempre que houver impossibilidade da prestação, a gente tem que estudar o seguinte. Essa impossibilidade da prestação, ela aconteceu em uma obrigação em que era a escolha do devedor? Bom, então se a escolha pertencia ao devedor, temos que fazer a seguinte situação. Olha, se todas as prestações, elas se perderem sem culpa do devedor, então veja aqui, esse sem culpa é sem culpa do devedor, perfeito? Então, se todas as prestações se perderem sem culpa do devedor, o que acontece? Extingue-se a obrigação. Exemplo disso, 2 chácaras que o devedor tem que entregar ou uma ou outra, e as 2 chácaras são inundadas por
uma barragem. Vamos lá, aconteceu agora no ano de 2015 com a chamada barragem da Samarco, lá em Minas Gerais. Caso atemporal que vai servir de exemplos por anos a fio em direito civil. Vai virar exemplo de manual e, portanto, pode aparecer na sua prova. Então vamos lá, eu era titular, eu era dono, devedor de 2 chácaras. Por conta de uma relação obrigacional, eu passei a ter a obrigação de entregar ou uma ou outra para você, credor. Ocorre o rompimento da barragem, inunda as 2 chácaras, não tenho mais chácara. Onde eu antes tinha terra, agora eu não tenho mais terra. Qual é a culpa que eu tive nessa situação? Nenhuma. Então qual a consequência? Extinção da obrigação. Beleza, mas dentro dessa linha, a escolha é do devedor e é impossível prestar a obrigação. Quando uma das prestações se perde sem culpa do devedor, o que acontece? Olha só, se uma das prestações se perde sem culpa do devedor, sempre lembrando, esse sem culpa é a culpa do devedor, beleza? Sem culpa do devedor, o que acontece? Subsiste o débito em relação a outra. Então, só uma das chácaras foi inundada, bom, paciência, então a natureza escolheu para o devedor vai cumprir a prestação que não se perdeu. Agora, e se uma das prestações apenas se perdeu, mas se perdeu com culpa do devedor? Qual é a consequência? Então vamos lá, se uma se perdeu, uma das coisas se perdeu e se perdeu com culpa do devedor, gente, a escolha é do devedor. Então, pura e simplesmente, subsiste o débito em relação a outra prestação. Por exemplo, tinha obrigação de entregar ou uma chácara ou outra e o devedor vendeu uma das chácaras. Bom, paciência, ele é obrigado, ele mesmo cumpriu o direito de escolha em relação a outra, ele entrega a outra chácara. Agora, se todas as prestações se perderam com culpa do devedor, todas com culpa do devedor, por exemplo, o devedor que vendeu as 2 chácaras, então aquela que por último se perdeu deverá ser entregue, portanto, seu valor equivalente, mais as perdas e danos do credor. Por quê? Porque o credor queria uma chácara, não o dinheiro equivalente a ela. Portanto, ele pode ter perdas e danos. Se ele demonstrar, então ele tem direito a ser indenizado por elas também. Beleza, mas tudo isso são consequências que são geradas quando o direito de escolha for um direito de escolha do devedor. Beleza? Ótimo. Mas e se o direito de escolha for do credor? Então, qual a consequência em caso de descumprimento da prestação? Vamos lá. Então, se houver a impossibilidade do cumprimento da prestação e o direito de escolha é do credor. Então, vamos lá. Imaginemos, vê lá, então marca que é o direito de escolha do credor. Imaginemos que todas as coisas se perdem e se perdem sem culpa. Sem culpa de quem? Sem culpa do devedor. Gente, a culpabilidade considerada é sempre a culpabilidade do devedor. Beleza? Então, se perdeu sem culpa do devedor, o que isso acontece? Imaginemos ali, o devedor tinha a obrigação de entregar ou um carro ou outro carro. E a escolha é do credor. E ocorre, por exemplo, a venda dos 2 carros, um importado e o outro nacional, e os 2 são incendiados numa manifestação. Que carro o devedor tem para entregar? Nenhum, mesmo que a escolha fosse do credor. Então, o que acontece nesse caso? Extinção da obrigação. Beleza? Então, esta é a consequência. E se uma dessas coisas, se uma das prestações se perde, e se perde sem culpa
do devedor. O que acontece? Então, se a escolha é do credor, não foi o devedor que deu causa à perda, então subsiste o débito em relação à outra. Por exemplo, nesse negócio de venda dos carros, um importado, o outro nacional, o devedor é obrigado ou pelo importado ou pelo nacional, quem escolhe é o credor. Se o carro importado for proibido de entrar no país, não houve culpa do devedor e, portanto, o credor automaticamente perderá o seu direito de escolha e o seu direito se resguardará apenas em relação ao carro nacional. Perfeito? Então, esta é a linha de raciocínio. Mas, e se houver culpa do devedor na perda da coisa? Então aí a consequência é diferenciada. Olha só, se o direito de escolha é do credor e uma das prestações se perde, mas se perde com culpa do devedor, não custa mencionar de novo que essa culpa é do devedor. Então o que acontece? O credor poderá exigir a subsistente ou o valor da outra. Pense lá no negócio envolvendo os dois carros, um nacional e um importado. O vendedor, que é o devedor, negocia um dos carros antes da entrega. Então, basicamente, o credor que tem o direito de escolha, ele pode exigir a coisa subsistente ou o valor da outra, mais perdas e danos. Se, em contrapartida, todas as coisas se perderam com culpa do devedor, neste caso, o credor pode exigir o valor de qualquer das prestações, mais as perdas e danos. É o caso do vendedor que negocia ambos os carros antes da entrega para o credor. Beleza? Tá compreendido como é que se estrutura essa relação obrigacional? Muito bem, gente. Então agora vamos verificar que dentro das obrigações complexas existe uma outra modalidade obrigacional complexa que também não está no código e também é fruto, portanto, da criação doutrinária e jurisprudencial e que é muito importante, que é a obrigação facultativa. A obrigação facultativa ela é muito parecida, ela quase se confunde com a obrigação alternativa, mas da seguinte forma. Então veja bem, é uma obrigação simples, em que é devida a uma única prestação, mas é facultado ao devedor e somente ao devedor, exonerar-se da prestação mediante o cumprimento de uma prestação diversa e pré-determinada. Então não está previsto que a obrigação é de entregar um carro importado ou um carro nacional. Está previsto que a obrigação é de entregar um carro importado. Se o devedor quiser, ele poderá, em cumprimento da prestação, entregar um carro nacional de mesmo valor. Veja que é uma obrigação simples, tem uma única prestação, mas ao devedor é autorizado o direito de cumprir esta prestação com coisa diversa. Isto é uma obrigação facultativa. Então vamos lá, ela não é caracterizada pela conjunção ou. Por quê? Porque não há direito de escolha. Existe a possibilidade de uma dação em pagamento pré-definida no título gerador da obrigação e uma escolha essa que é só do devedor. Beleza? Então, isto é um detalhe importante. O credor não pode exigir esta outra prestação. Ele só pode exigir a prestação convencionada. O devedor é que poderá optar por cumprir a prestação de uma outra forma pré-definida. Perfeito? Beleza, gente? Muito, muito importante essas modalidades obrigacionais complexas. Para dar sequência, nós temos ainda as obrigações divisíveis e indivisíveis. Gente, para entender obrigações divisíveis e indivisíveis, eu fiz em tópicos itens que são costumeiramente objeto de cobrança em provas concursais,
pela nossa banca examinadora, não na prova da OAB, em outras provas que ela organiza e que, por óbvio, podem ser aproveitadas porque o mesmo conteúdo pode ser objeto de cobrança na prova da ordem. Então toma aqui o cuidado, vamos acompanhar. O que nós temos por obrigação divisível e indivisível? Uma obrigação divisível ou indivisível é uma obrigação em que, para o seu cumprimento, concorrem ou 2 ou mais credores, ou 2 ou mais devedores, ou 2 ou mais credores e devedores. Então, o que notabiliza a obrigação como divisível ou indivisível é a pluralidade de sujeitos, beleza? Pois bem, então, ela vai ser divisível ou indivisível de acordo com a natureza da prestação, a imposição da lei ou então a convenção das partes. Perfeito? É isso que vai definir se a obrigação é divisível ou indivisível. Então acompanhe junto comigo. A indivisibilidade, portanto, ela decorre da natureza da prestação, da lei ou então da convenção das partes no título gerador da obrigação. Mas sempre ocorrerá a presunção, em caso de obrigação divisível, de que esta obrigação está repartida em tantas prestações iguais e distintas quantos forem o número de credores ou de devedores. Isso é importante, porque isso é uma presunção iuris tantum, admite prova em sentido contrário. E se a obrigação é divisível, cada devedor, ele se libera da relação obrigacional pagando a sua quota parte, assim como cada credor só pode exigir a sua quota parte da prestação. Beleza? Isso é muito importante, gente. Agora, dando sequência, se ao revés a obrigação for indivisível, então olha a consequência. Se a obrigação for indivisível e houver pluralidade de devedores, cada um desses devedores será obrigado pelo todo. Ele tem a obrigação, tem o dever de pagar o todo. Se ao revés a pluralidade for de credores, então nesses casos o credor é obrigado a pagar o todo, mas terá direito de regresso frente aos demais credores que não pagaram. Perfeito? Já, olha só, se um desses credores, na obrigação indivisível, se um desses credores perdoar, remir a dívida, então não ocorrerá a extinção em relação aos demais credores. Ou seja, a escolha de um dos credores não vincula os demais. Mas eu sempre terei que a obrigação será convertida em perdas e danos quando ela perder a qualidade de indivisão. Ou seja, perdendo a qualidade de indivisível, a obrigação se resolve em perdas e danos se ela perder esta qualidade por culpa do devedor. Gente, esse aqui é o pulo do gato nesse conteúdo. Beleza? Gente, então não deixa passar esse detalhe. Para finalizar, nós temos as obrigações solidárias. Obrigação solidária corresponde a uma obrigação em que ocorre a multiplicidade de credores e ou de devedores, porque pode ocorrer multiplicidade de credores e de devedores, e tendo cada credor o direito à totalidade da prestação e cada devedor estando obrigado pela dívida toda. Parece uma obrigação indivisível, mas existem diferenças. Essas diferenças dizem respeito a próprias qualidades da obrigação solidária. Acompanhe aqui junto comigo, são 4 essas qualidades que notabilizam uma obrigação como solidária. Eu tenho a obrigação como solidária quando ocorrer pluralidade de sujeitos. Beleza, isso também acontece na obrigação indivisível.
Mas o que não acontece na obrigação indivisível é a chamada multiplicidade dos vínculos. É isso que caracteriza a obrigação como solidária. Ou seja, a razão da existência do vínculo de um devedor com qualquer dos credores pode ser distinta. O devedor ele é obrigado pelo credor A porque ele tem uma dívida de jogo com o credor A. Para o credor B, porque ele tem uma dívida de aluguel com o credor B. Para o credor C, porque ele tem uma dívida num mútuo com o credor C. Ou seja, são vínculos distintos, mas eu posso ter uma obrigação solidária para todos esses vínculos. Agora, eu tenho também que na obrigação solidária ocorre uma única prestação. Bom, isso também ocorre na obrigação indivisível, beleza, mas a obrigação indivisível não tem multiplicidade de vínculos. E a obrigação indivisível não tem também a corresponsabilidade dos interessados. Isto é importante. Então, essas são as características que notabilizam uma obrigação solidária. Nestas obrigações, eu tenho que verificar o seguinte: obrigação solidária não se presume. Ela resulta da lei ou da vontade das partes. Isso vem previsto lá no artigo 265 do Código Civil. Fiz questão de reproduzir porque isso é importante. Então, obrigação solidária não se presume, resulta da lei ou da vontade das partes. Ou seja, ou a lei diz que a obrigação é solidária, ou então as partes no título gerador da obrigação definem a obrigação como solidária. E já deixei aqui também, porque importante, a gente não pode deixar passar, é que se a obrigação é solidária, ela pode ser pura e simples para um dos cocredores ou codevedores e pode ser condicional a prazo ou pagável em lugar diferente para outro. É isso que gera a chamada multiplicidade de vínculos. Ou seja, o devedor é obrigado a cumprir a prestação na forma como ele convencionou para aquele credor que ele optou cumprir. Então vamos lá, eu devo para você 100 mil reais, devo para você um veículo automotor, certo? E está previsto que eu tenho que cumprir esta obrigação no seu domicílio. Mas eu devo para o professor Antônio Kozikoski o mesmo veículo automotor. E eu devo o mesmo veículo automotor para o professor Antônio Kozikoski e ele tem que vir buscar o veículo no meu domicílio. Beleza? Então vamos lá. É uma obrigação, múltiplos vínculos e vocês são credores solidários da relação jurídica porque assim nós definimos em contrato. Perfeito? Beleza. Se eu for cumprir a prestação no seu domicílio, entregar o veículo no seu domicílio, o que pode fazer o credor em relação a mim? Nada, porque eu cumpri a prestação tal qual foi definido por nós em contrato. Beleza? Cumpri dentro da vinculação que eu tinha com você, credor número 1. Então isso tem que ser levado em consideração. Certo? Então, detalhes importantes que não se pode deixar passar sobre obrigação solidária. Eu peço que você faça uma leitura do código cuidadosa até o artigo 285. Então, do 265 até o 285, você encontra disposições relevantes sobre a solidariedade ativa e a solidariedade passiva. Com isso, a gente conclui esta nossa aula de hoje. Beleza? Abraço, gente! Até a próxima, valeu, bons estudos, tchau, tchau.